63 anos separam essas duas imagens e uma longa história de lutas. Em 1917, quase todos os trabalhadores de São Paulo entraram em greve. Em 1980, os metalúrgicos do ABC chamaram a atenção do mundo ao enfrentarem o regime militar. Mesmo separados pelo tempo, esses trabalhadores estiveram unidos por um mesmo propósito: garantir condições dignas de trabalho para todos. Um reajuste que não seja mais um reajuste de esmola, que não seja mais um reajuste de fome, mas um reajuste com dignidade. Muitas vezes, o movimento sindical foi além das questões trabalhistas. Ajudou a transformar e a influenciar os destinos do país. Final do século XIX. A abolição da escravatura marca o início do trabalho assalariado no Brasil. A economia era movida pela agricultura. O café, seu mais importante produto, era cultivado no estado de São Paulo, com trabalhadores imigrantes, principalmente italianos. A fortuna dos fazendeiros paulistas também impulsionou um novo negócio: a indústria. As primeiras fábricas produziam produtos simples: alimentos, calçados, tecidos. Como na agricultura, os trabalhadores eram em grande parte imigrantes. Homens, mulheres e crianças que chegavam a trabalhar 16 horas por dia em troca de salários muito baixos. A classe operária brasileira nascia sem qualquer tipo de proteção legal. Essa época, a realidade era absolutamente de uma exploração brutal da força de trabalho, né? Na verdade, não havia disciplinamento, não havia legislação, então não havia qualquer forma de regulação ou controle do nosso nascente capitalismo liberal. Os trabalhadores que já tinham criado associações de assistência a colegas desempregados ou doentes, agora começavam a se unir por seus direitos. A partir de 1900, a organização de sindicatos cresce. E qualquer movimentação para lutar por direitos, seja a jornada de trabalho, contra o trabalho dos menores, contra o trabalho exploratório das mulheres e dos jovens, etc., era visto como caso de polícia. Então, o movimento nascente do sindicalismo no Brasil, quando ia para a luta, sofria forte repressão. Várias correntes políticas e ideológicas influenciaram o movimento operário em sua formação. Então você tem ideologias sindicais, né? Tem algumas ideologias que vinculam a luta reivindicativa dos trabalhadores com a luta por uma sociedade futura, mais igualitária, mais democrática. Tem outras ideologias sindicais que se restringem a apresentar as reivindicações presentes dos trabalhadores sem nenhum projeto de transformação maior da sociedade. E dentro de cada um desses dois campos tem inúmeras variantes. Mas sindicalismo sem ideologia não existe. Os socialistas fundaram o primeiro Partido Operário Brasileiro em 1890. Mas a ideologia que mais influenciou o sindicalismo nesse período veio com os imigrantes. Foi o anarquismo. O anarcossindicalismo é, digamos assim, uma fusão da velha ideologia anarquista com o movimento sindical nascente. O anarquismo é a revolta contra a autoridade. No caso do Brasil, o anarcossindicalismo pretendia o fim da propriedade privada, a construção de uma sociedade sem classes sociais e sem Estado. O anarcossindicalismo tinha a verdadeira ojeriza do poder, dos políticos e dos partidos. Ele era um movimento de ação direta, etc. Além de defender a conquista imediata de direitos, os anarquistas viam na luta sindical um caminho para derrubar o capitalismo. Estiveram à frente de grandes movimentos, como o da Greve Geral de 1917, que envolveu trabalhadores de várias categorias. Essa greve parou a cidade de São Paulo por cerca de um mês, foram cerca de 70 mil trabalhadores envolvidos nessa greve. O clima na cidade ficou, sim, um clima de guerra civil. Houve muito tiroteio no Brás, na Moca, na Lapa, na Barra Funda,
morreram operários, houve muitos atos públicos tensos e de grande demonstração de força da classe operária. Ao final, grevistas e empresários chegaram a um acordo: 20% de aumento salarial e libertação dos operários presos durante a greve. Ao longo dos anos de 1930, o sindicalismo ainda passaria por várias transformações, inclusive novas formas de representação. O grande problema de um sindicalismo anarquista é que ele chega até um momento, e quando você precisa, então, ter uma influência política, uma influência no poder para criar, por exemplo, uma legislação protetora do trabalho, etc., ele tem uma certa dificuldade. Então, a formação dos partidos políticos ligados à classe trabalhadora, como foi o exemplo do Partido Comunista Brasileiro, mostrava que era exatamente para vir superar esses limites do anarcossindicalismo e a necessidade da classe trabalhadora também ter uma ferramenta de luta política para influenciar as políticas públicas, o poder do Estado. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o sindicalismo brasileiro sofreu forte interferência. O Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, criado em 1930, passou a controlar os sindicatos e a limitar a contratação de imigrantes a 1/3 do quadro de cada empresa. Existe um discurso para o público externo, que é o discurso de vamos proteger a nossa Força Nacional de Trabalho e, portanto, contrataremos prioritariamente trabalhadores nacionais. Esse é um discurso. O segundo discurso, que não é para o público externo, é exatamente a motivação, vamos nos proteger destes estrangeiros que têm nos perturbado desde o final do século XIX, com suas implicações anarquistas e, posteriormente, com suas vinculações comunistas. Com as relações trabalhistas regidas por lei, agora não só os empregados, mas também os patrões podiam se organizar em sindicatos. Nós teremos a criação de um imposto que passa a ser cobrado obrigatoriamente dos trabalhadores. Essa contribuição é recolhida para o governo, mas depois ela vai ser, parte dela, passada para a organização sindical. Agora, se isso pode ser visto como um aspecto extremamente positivo no sentido de organizar os trabalhadores, tem um aspecto negativo, porque os sindicatos ali formados com base nessa contribuição começam a ter uma dependência muito grande. E isto gera, no futuro, o chamado sindicalismo do Estado, que é o sindicalismo atrelado ao Estado e mais vinculado aos interesses que são desenvolvidos pelo governo do que os próprios interesses do movimento social. O sindicalismo tutelado pelo Estado nasce em um momento de forte expansão da indústria nacional, especialmente da indústria de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional. Na verdade, o Estado brasileiro tenta montar uma estrutura corporativa buscando harmonia nas relações entre trabalho e capital, evitando conflito. Para quê? Para administrar o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento nacional. Com o mesmo rigor que controlava o movimento sindical, Getúlio oferecia contrapartida aos trabalhadores. Criou o salário mínimo, férias anuais de 30 dias e a Previdência Social, direitos que ainda hoje são garantidos pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale. O Estado varguista, até os anos 45, criou uma estrutura sindical de controle praticamente dizendo, vocês não precisam se sindicalizar, deixa que o Estado cuida de vocês. No entanto, o mundo do trabalho e a economia capitalista têm contradições maiores do que os desejos dos governantes. De 45 a 64, nós vimos intensa mobilização do movimento sindical, tentando escapar desse controle do varguismo. Greves importantes, formações de centrais sindicais, uniões sindicais, movimentos de unificação dos trabalhadores. Por quê? A própria legislação sindical não contém as reivindicações dos trabalhadores. Em julho de 1962, com uma greve nacional, os trabalhadores conquistaram um antigo sonho, o 13º salário.
O presidente era João Goulart, que havia se lançado na política com o apoio de Getúlio Vargas. Jango, como era conhecido, deu mais atenção às questões sociais. Trabalhadores e organizações populares ganharam espaço. Mas foi um período de turbulências. O mundo vivia sob influência da Guerra Fria. E no Brasil, as classes conservadoras temiam uma guinada do governo de Jango ao comunismo. Ele começou a olhar para a esquerda, para o mundo do trabalho e falou: ou eu faço medidas, ou então eu perco a minha legitimidade. Isto, evidentemente, acabou sendo uma ameaça brutal para as elites golpistas que já desde a década de 50 já eram anti-Getúlio, antinacional, antidesenvolvimentistas e queriam um país mais subordinado aos interesses internacionais. 1964. Um golpe militar depõe o presidente da República e estabelece uma ditadura militar que duraria 21 anos. Ao longo desse período, o regime tornou a censura, a perseguição e a tortura práticas legais. Os atos autoritários atingiram profundamente a sociedade e o movimento sindical. Mais de 500 sindicatos sofreram pressão e intervenção. O golpe, o que ele destruiu em pouquíssimos anos foi com a organização sindical e com a organização política dos trabalhadores. Vários sindicatos tiveram a diretoria cassada e ficaram sob intervenção. Muitos líderes sindicais foram presos e passaram a viver na clandestinidade. Outros foram mortos pela repressão, como o metalúrgico Santo Dias. Aqui ele aparece no documentário Braços Cruzados, Máquinas Paradas, de 1978. É hora de união, foi. Sem união não há direito, sem luta não há vitória. Menos de um ano depois, seria assassinado com um tiro pelas costas quando estava no comando de uma greve em São Paulo e negociava a libertação de operários presos. As manifestações da sociedade contra a ditadura eram intensas, mesmo com as reuniões públicas proibidas. Em 1968, o movimento estudantil foi às ruas com o apoio de artistas e intelectuais. 100 mil pessoas exigiam a volta da democracia. Vamos passear nas veredas. A resposta veio em forma de novas mortes e prisões. Em dezembro de 1968, foi promulgado o Ato Institucional número 5, o AI-5. O presidente Costa e Silva tinha agora poderes acima da Constituição. Fernando Guaru tinha 17 anos na época. Estudava para ser eletricista e trabalhava em uma montadora de automóveis em São Bernardo do Campo. Eu não conhecia a palavra sindicato nem a palavra greve. As pessoas corriam o risco de ser presas se começassem a falar de sindicato, de luta de classes. Então, a nossa consciência era muito tênue, muito tenra. Proibidos de entrar nas fábricas e fazer reuniões públicas, os sindicatos traçavam estratégias para chegar a trabalhadores como Guaru. O que começou a acontecer, o diferente é que o sindicato vinha até a porta da fábrica. E para a gente isso era sensacional. Alguém está nos defendendo, alguém está dizendo que há um novo jeito de se organizar as coisas, que a gente pode dizer não. Então, o jornal do sindicato era proibido dentro da fábrica. Como é que a gente fazia? A gente pegava o jornal do sindicato, que alguém passava no sindicato e trazia, de forma escondida, clandestina, colocava por debaixo da roupa, da camisa, e entrava dentro da fábrica, rezando para ninguém perguntar o que é que você tem aí. Então, essa voz do sindicato, de forma clandestina, que começa aí dentro das fábricas, foi o grande diferencial e o grande despertamento para essa coisa chamada consciência de classe. Né? Com esta repressão ao sindicalismo e ao movimento político, começa a nascer uma nova corrente, que nós vamos chamar de nova corrente sindical, ligada à igreja, ligada aos operários mais jovens,
dos setores mais dinâmicos da economia brasileira que começavam a nascer. As indústrias automobilísticas, o polo mais novo da industrialização global, inclusive, era exatamente aí que nascia uma classe operária mais jovem, mais liberta do passado, menos próxima do governo e das elites, e aí que a gente pode dizer que são os marcos do nascimento de um novo movimento, de uma vanguarda dos trabalhadores no Brasil. Nós teremos o nosso sindicato de volta, teremos o nosso aumento de salário. Diante de situações... O modelo econômico adotado pelos militares apostou no crescimento com recursos externos, enquanto o Estado se encarregava de investir na indústria pesada. Os bons resultados duraram pouco. Ao final dos anos de 1970, o país estava em crise. Havia miséria e concentração de renda. A dívida externa era galopante e a inflação explodia, quase 100% ao ano. O aumento do custo de vida impulsionou várias greves. A primeira coisa que os trabalhadores estavam sentindo com essa inflação era a diminuição de poder comprar comida, fazer uma boa despesa, que era o que se falava, né? Então, essa consciência de classe, ela veio através da carestia, do estômago e dessa vontade de dizer não. Então, em 1978, a barriga falou mais. O Brasil tinha uma das maiores classes operárias do mundo na época. 10 milhões de trabalhadores. Boa parte deles concentrada em São Paulo, nas cidades do ABC. A partir de 1978, as greves começaram a arrebatar multidões. Em março de 1979, 150 mil metalúrgicos pararam. Em 1980, existe um endurecimento por parte dos patrões. E junto com esse endurecimento na mesa de negociação, existe uma repressão por parte do Estado proibindo de fazer assembleias. Os trabalhadores, então, saem às ruas em passeatas e manifestações que também são reprimidas. Marechal Deodoro é o nome de uma avenida muito importante aqui em São Bernardo do Campo e foi palco das nossas lutas, passeatas, caminhando. Os capítulos me vêm à mente. Era cavalaria, era gente correndo, gente fugindo, gás lacrimogêneo. A greve de 1980 dura 41 dias. Lula, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, é preso junto com outros 14 líderes sindicais. No estádio da Vila Euclides, milhares de pessoas se reúnem no dia 1º de maio para protestar e pressionar o governo. Eu estava entre milhares e milhares de pessoas e eu não conhecia essas pessoas. Todos os trabalhadores, eu não conhecia assim pessoalmente. Encontrei um companheiro de trabalho e nós nos abraçamos e choramos porque nós estávamos fazendo o que era proibido. A greve que começa com a questão economicista, salarial, pela dura repressão que recebe, então ela descortina, coloca à mostra uma ferida brasileira. A ditadura militar e a proibição dos direitos mais elementares dos trabalhadores. O sindicalismo do ABC, logo ele percebe que para reunir todas essas reivindicações do mundo do trabalho e para reunir um movimento pela democracia, pelas liberdades, era preciso mais do que sindicatos. Era preciso criar um partido que representasse este conjunto de insatisfações e reivindicações. Os movimentos do ABC estimularam várias categorias a lutar por seus direitos e ajudaram a precipitar o fim da ditadura em 1985. Praticamente todas as categorias começaram a fazer uma luta por direitos democráticos. A aceleração da democracia e aquilo que precipitou no movimento pela nova Constituição de 88 foi a combinação complexa das lutas operárias, das lutas sindicais e de todos os outros setores sociais de classe média e até de parte da elite que falava, olha, chega,
desta intervenção, porque isto não vai nos levar a lugar nenhum. Com a volta da democracia, muitos dos que participaram das lutas sindicais passaram a fazer parte da vida política e da história do país. Nas décadas seguintes, o sindicalismo enfrentaria novas dificuldades. Nos anos de 1990, uma nova crise econômica enfraqueceu os sindicatos. A década começou com hiperinflação e o Plano Collor, que causou forte redução das atividades do comércio e da indústria. Então, o sindicalismo teve que olhar para tudo isso e tentar ainda construir formas de luta, porque o mundo do trabalho não melhorava, né? O salário caía, as pressões aumentavam, a jornada se estendia, as pessoas adoeciam mais e o sindicato tinha que dar resposta para isso, mas ele tinha dificuldade de mobilização. O emprego, estando em questão, né, dificultava a participação das pessoas. O mundo do trabalho vem passando por grandes transformações nas últimas décadas. Novas tecnologias substituem o trabalhador. Surgem novas atividades. O trabalho agora pode ser terceirizado e também à distância. O sindicato ele começa a perder um pouco de força, mas acho que ainda há muito espaço para o sindicato porque ainda há muita desigualdade, porque ainda há muito trabalho precário. Ao mesmo tempo em que enfrenta novos desafios, o sindicalismo brasileiro está preso ao passado. A estrutura sindical brasileira ainda é aquela criada por Getúlio Vargas. O que acontece é que existem muitos sindicatos, que a gente chama de sindicatos de cartório, sindicatos fantasmas praticamente, que se criam, né, que proliferam praticamente para recolher o imposto sindical. É uma bobagem o trabalhador ter parte do seu salário como imposto e como contribuição para um sindicato que ele não sabe como age, que ele não sabe como é. Então eu conclamo aqui todos os trabalhadores a irem aos sindicatos para ver como é que funciona e o quanto ele pode ser útil para você. Porque quanto mais a gente se afasta do sindicalismo, mais a gente cria líderes corruptos, líderes ilegítimos e que começam a olhar mais para o alto do que para baixo. Apoio aos companheiros que foram realmente